Olá, Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família. E se você crê, se você tem alguma dor, algum problema, seja em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, então seja livre. Você crê? Então você está livre. Livre da depressão, do pânico, da insônia, dessa dor, dessa enfermidade que você tinha, diabetes, seja o que for, respiratório, seja o que for. O Senhor Jesus, se você crê, já trabalhou e limpou o seu corpo. Amém? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dê a direção, meu Pai, entendimento da palavra. Conduza essa meditação. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos continuar o estudo do Apocalipse no capítulo 12, a mulher e o dragão. Você pode acompanhar também na página no Facebook, facebook.com/cura do interior. Você pode compartilhar com seus contatos para que haja para que eles possam acompanhar a página, tá certo? E receber as mensagens, acompanhar, né, os posts, tá bom? Tem aqui o canal no YouTube, você pode se inscrever para você acompanhar os vídeos. O site, você tem um formulário para contato, você tem informações aqui de como, para a glória do Senhor Jesus, eu venci depressão, pânico, insônia, despersonalização. Foram 7 meses difíceis, mas graças ao Senhor Jesus, eu estou aqui para dizer que tem cura, que tem jeito, que Ele pode tudo. Amém? E tem aqui o estudo do Apocalipse em texto completo que você pode baixar e compartilhar com seus contatos a palavra de Deus. Porque nós estamos, pessoal, vivendo já, eu creio, um momento próximo do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus e o início da grande tribulação, onde haverá esse líder, né, falso, que vai ter o reinado de 7 anos, vai ser apontado como pacificador, que é o anticristo. Então, se volte ao Senhor Jesus, creia nele, para que você não esteja aqui nesse período terrível da história da humanidade. Tá certo? Então vamos ao estudo. Você pode começar do capítulo 1, que está na playlist no YouTube, e assistindo, voltando, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pela misericórdia, converse com Deus primeiro, e pela misericórdia de Deus, nós estamos aí, tá bom? A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Já fica claro que o dragão é Satanás, né? Ele lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada, durante 1260 dias, que é o período de 3 anos e meio. Se eu não me engano. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, os demônios que também se rebelaram contra Deus junto com Lúcifer, né? Que é o diabo. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Sem o Senhor Jesus, sem confiar no Senhor Jesus, que quebrou o poder do diabo na cruz, não há vitória. Você vence o seu eu e vence o diabo quando você confia no Senhor Jesus, no sacrifício que Ele fez, no sangue que Ele derramou por você. Ele te perdoa, já te deu o perdão na cruz. Quando você crê, te lava, te dá o Espírito dele, você recebe um novo coração
e o diabo não tem autoridade sobre a sua vida. Como Adão e Eva caíram, entregaram autoridade para ele, o Senhor Jesus devolve a autoridade para aqueles que creem nele, que se submetem à sua vontade. Amém? E o venceram, né? O dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 1 ao 17. Vamos então ao entendimento. Os primeiros versículos mostram que o poder de Deus é infinito, não está limitado à terra. A mulher é descrita como vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas, que queremos representar as 12 tribos de Israel, representa Israel, que representa o povo escolhido por Deus. O Senhor Jesus, né? Está escrito, a salvação vem dos judeus. O Senhor Jesus, o Salvador, vem, Deus que se fez carne para dar a sua vida para nos salvar, veio do povo judeu. Por isso o diabo odeia os judeus e odeia quem crê no Senhor Jesus. E mostra que todo o universo está subordinado aos escolhidos de Deus. Primeiro a Deus, né? Pois foi criado por Deus. Ora, não foi essa a promessa feita a Abraão, que a sua descendência seria incontável como as estrelas do céu? E em qual nação foram realizados feitos extraordinários, como a abertura do Mar Vermelho, a água da rocha em Refidim, a travessia do Rio Jordão, a queda das muralhas de Jericó, o fato de Josué ter ordenado ao sol e à lua que parassem por quase 24 horas, as 10 pragas do Egito e tantos outros milagres sobrenaturais? Israel, não é verdade? Enquanto isso, o poder do dragão, representando o diabo, está limitado à terra, pois seus apetrechos, diademas, chifres e cabeças são terrenos. Notamos que dá a impressão que a mulher é frágil frente ao dragão, pois ele representa algo que aterroriza, amedronta, que causa medo, porque o homem, ao pecar no jardim do Éden, entregou a sua autoridade ao diabo, que por conta da desobediência de Adão e Eva, exerce o domínio sobre o mundo, sobre a administração, sobre grande parte da política, da economia, mas, obviamente, nada escapa do controle de Deus. As dores de parto da mulher podem representar o período em que Israel passou antes do nascimento do Senhor Jesus, período esse que Israel estava entregue à rebeldia e idolatria. Veja o sentimento do Senhor em relação a esse período. Nós cremos. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com teus pecados, e me cansaste com tuas iniquidades. Esse período anterior ao nascimento do Senhor Jesus. E quantas pessoas hoje têm vivido longe do Senhor Jesus, se entregando às suas paixões, desejos da carne, desagradando a Deus com suas atitudes, sendo que Deus usa a própria consciência dessas pessoas para alertá-las, usa a sua palavra e os profetas até o sofrimento, mas ainda assim a maioria das pessoas continua rejeitando a Deus, assim como o povo rejeitou o Senhor Jesus, porque veio em uma família simples, ao contrário do que muitos pensavam que ele viria como um rei. Ele é rei, né? Mas ele veio numa família simples, que ele viria numa família rica. Mas dentre todos os milagres realizados por Deus através do povo de Israel, ao longo da história, o mais glorioso foi o nascimento do Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, próprio Deus vivo, que veio em carne e osso, se humilhou para nos salvar. E como podemos ver, a mulher, Israel, está grávida e pronta para dar à luz. Cremos que o filho de Israel ou da mulher, nessa visão, representa o nascimento do Senhor Jesus, que veio ao mundo para devolver a autoridade para todo ser humano que se voltar para ele. Veja que os discípulos falaram ao Senhor após constatarem que os demônios submetiam a eles em nome do Senhor Jesus, em Lucas 10, 17 e 19. Os 72 voltaram alegres e disseram,
Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10, 17 ao 19. Aqui está os 70, né? Que o Senhor Jesus enviou. E eles estavam espantados pelos demônios submeterem. Mas o Senhor Jesus os alertou para eles estarem contentes com o nome dele estar rolado no céu, né? E que é graças a ele, a autoridade dele, que todo mundo tem acesso à salvação, ao perdão, à vida eterna, que é a presença de Deus, né? Através do sangue do Senhor Jesus. Quando você estava lendo o trecho acima em que falávamos sobre Adão e Eva terem entregado a autoridade do mundo ao diabo, ao dragão, você pode ter ficado com uma dúvida na cabeça. Mas se eles pecaram, por que isso tem que recair sobre nós? Por que o diabo tem domínio sobre o sistema do mundo? Como acabamos de ler em Lucas 10, 17 e 19, as pessoas que se entregam ao Senhor Jesus não estão sob o poder do mal. Embora vivamos em um mundo mau, quando temos um relacionamento pessoal e sincero com o Senhor Jesus, mesmo que o diabo esteja neste mundo por um tempo, não faz diferença. Quem controla tudo é Deus. Portanto, o mal só pode fazer algo onde ele encontra brecha. Por isso, o Senhor Jesus veio para nos perdoar e devolver a autoridade em nossas mãos. O que estamos falando fica claro ao analisarmos os versículos 7 a 9, em Apocalipse 12. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Veja, Deus não precisou sujar as mãos com o diabo e seus aliados. Os próprios anjos os expulsaram dos céus. Com isso, pense, meu amigo, se você tiver um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, você não tem nada a temer e nada a perder, nem em relação à morte ou ao futuro, nem nada em nada. Porque se Deus, através do Senhor Jesus, desceu e deu sua vida por nós, e nós honramos sua palavra, o mal não poderá fazer nada para prejudicar nossa vida. Até o que estiver dando aparentemente errado, acabará dando certo, porque Deus é quem está no controle. E Deus, sendo tão grande, não precisa destruir o diabo. Ele usa, entre aspas, digamos assim, ele permite o que Satanás faz, tenta fazer de mal, para que através de suas maldades, do que acontece, né, do sofrimento, as pessoas despertem a sua fé e se voltem ao Senhor Jesus. Inverteu o jogo, né? Até porque quem realmente teve um encontro com o Senhor Jesus não está preocupado com este mundo, porque sabe que ele vai acabar. Claro que não é negligente com suas responsabilidades, mas seu foco principal está no Senhor Jesus, na eternidade, com ele, na Nova Jerusalém. E a dura realidade é que os homens amam mais as trevas do que a luz. Por isso também creio que Deus permite a atuação do diabo, para que as pessoas saiam de sua zona de conforto. Até porque o ser humano ele tem que fazer a sua escolha como Adão e Eva fez. O mal continua sendo uma escolha. Que sai dessa sensação de bem-estar e se volte para Deus. Até porque, com toda sinceridade, quase a totalidade que chegam à igreja, na presença de Deus, buscando a Deus, no início elas querem resolver algum problema. Na verdade, quando tudo está bem na saúde, finanças, relacionamento, etc., dificilmente alguém que não se converteu ainda se volta para Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. João 3, 19 e 20 fica claro que as pessoas que estão no pecado, no erro, não querem ir para a luz porque não querem mudar. Na luz tudo vai vir à tona. Querem ficar escondidas, se enganando, achando que Deus não está vendo, fingindo que ela não está escutando a voz de Deus, chamando, convidando ela ao arrependimento, à salvação. E quem está na luz, você pode fiscalizar, sacudir, que tudo que ele está fazendo já é feito na luz. O versículo 4 narra a peleja no céu contra Satanás, que levou consigo a terça parte dos anjos. Eles foram expulsos do céu por tentarem ocupar o lugar de Deus, e por conta do seu orgulho e prepotência acabaram expulsos do céu. Sua arrogância, né? Perderam o seu livre-arbítrio e acabaram condenados ao lago de fogo e enxofre. Mas ele foi lançado à terra, e quando o homem desobedeceu a Deus no jardim do Éden, ele entregou essa autoridade para o diabo. O homem entregou, né? Mas Deus, através do Senhor Jesus, tomou de volta essa autoridade para o homem, que vive conforme a sua palavra com sinceridade, pois nesses o diabo não pode tocar sem a permissão divina e sem um propósito divino. Isso explica a revolta do dragão contra a mulher que está para dar à luz, e sua perseguição a ela. Pois o diabo, sabendo das profecias, fez de tudo para que o Senhor Jesus não nascesse, e depois o perseguiu para que ele não cumprisse o sacrifício na cruz até o final.
Mas tudo está sob o controle de Deus, e o Senhor cumpriu até o fim o que tinha determinado e devolveu a autoridade para todos os que se entregam 100% a Ele. Sabemos que Herodes, quando ficou sabendo, por meio dos 3 reis magos, que iria nascer o rei de Israel, o Messias, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, descrito nas profecias, pelos profetas de Israel, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Veja em Mateus capítulo 2. Foi uma época assombrosa, e Deus enviou o anjo Gabriel para que José e Maria fossem com o Senhor Jesus para o Egito e só retornassem de lá quando eles os comunicassem, que foi uma profecia também, né? Percebe que tudo que falamos sobre a autoridade de Deus, o diabo achou que poderia vencer o Senhor Jesus usando Herodes para o assassinar ainda criança. Mas o Senhor usou essa situação que Satanás criou para cumprir a profecia que ele revelou ao profeta Oséias, que dizia, em Oséias 11:1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. E na crucificação, Satanás achou que tinha vencido o Senhor Jesus, mas novamente ele foi apenas um fantoche nas mãos do Senhor, e acabou sem se dar conta, cooperando para o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, sobre o sofrimento e a morte do Messias, como podemos ver claramente no Salmo 22. O primeiro e principal entendimento do versículo 5 é o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para nos salvar e perdoar. Existe também o entendimento que esse varão citado no versículo 5 pode representar os 144.000 selados, pois o Senhor garantiu que esses e todos os salvos reinarão com ele para todo sempre. Por isso o versículo cita sobre o Filho do Homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E no fim cita que ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, a descrição também se encaixa perfeitamente com o Senhor Jesus, representado pelo Filho perseguido pelo dragão, e que rege a todos, pois Deus tem todo o domínio para todo sempre. E o Senhor ascendeu aos céus, conforme o versículo termina informando que o Filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E assim como o Senhor Jesus, os 144.000 selados também serão arrebatados para Deus e participarão do domínio do Senhor Jesus. Agora fica claro o duplo sentido do versículo. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Fica evidente que está falando mais, eu creio, né, apontando para o Senhor Jesus, né? Todos os acontecimentos do plano de salvação na terra, tanto no passado, presente e futuro, são um eterno presente no céu. Pois ao mesmo tempo em que vemos a ascensão do Senhor Jesus ao seu trono, vemos o arrebatamento da igreja já realizado e também o arrebatamento dos 144.000 selados, possivelmente próximo ao término da grande tribulação. O versículo 6 fala da fuga da mulher para o deserto, que será a maior época de perseguição aos cristãos, onde o diabo irá lutar contra os que guardam a palavra do Senhor Jesus e os 144.000 selados durante a tribulação. São aproximadamente 2.000 anos entre a ascensão do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. A visão apocalíptica da mulher e do dragão já foi vista nos primeiros habitantes da terra, quando Eva deu ouvidos à voz do diabo, representado pela serpente, no jardim do Éden. Satanás pensou que tinha vencido, mas aqui na revelação do final dos tempos, a sua derrota é definitiva. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17. Todos os que realmente se entregaram ao Senhor Jesus se permitem fazer parte do seu propósito. Portanto, enquanto estiverem na terra, serão perseguidos pelo mal. Porém, tudo com o controle de Deus. E quando houver o arrebatamento da igreja, os que ficarem vão sofrer muito. Por isso, não espere o arrebatamento acontecer. Se volte a Deus agora, não só para evitar o sofrimento, mas por amor, por fé. Pois o Espírito de Deus não estará mais na terra depois do arrebatamento. Enquanto os salvos e 144.000 selados não podem ser mais acusados ou tocados pelo mal, apesar dos 144.000 selados ainda serem perseguidos, possivelmente, até a consumação dos 7 anos da grande tribulação, porque eles vão estar aqui pregando, testemunhando, mas o anticristo não vai conseguir tocar neles. São 144.000 judeus, nós cremos, 12.000 de cada tribo, como nós vimos. Eles também farão parte dos salvos eternamente com Deus, e não serão mais tocados pelo mal e nem acusados. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite.
Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, 9 ao 12. Note que no versículo 10 é citado que o diabo foi finalmente derrotado, e não mais acusará os eleitos de Deus. E no versículo 11 fica claro que os salvos só venceram por causa do sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Até porque nenhuma boa obra irá nos justificar diante de Deus, porque todos somos pecadores. Só há salvação através do preciosíssimo sangue do Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, para nos tornar perfeitos aos olhos de Deus. Por isso, sem o Senhor Jesus ninguém poderá ser salvo, sem crer nele, entender que não pode ser salvo por si mesmo. É óbvio que todos os que serão salvos têm um compromisso com Deus, ou seja, precisam confiar no Senhor e arrepender-se e abandonar a prática de seus pecados. Porque no versículo 11 fala que os salvos não amaram suas vidas até a morte, ou seja, claro que não podemos ser salvos por nós mesmos, mas temos que honrar a palavra de Deus. Se eu creio, eu não posso viver como se não estivesse diante de Deus, né? Vivendo longe das vontades carnais, da prática do pecado e de tudo que desagrada a Deus. Assim, vencemos o diabo e o nosso maior inimigo, que pode ser visto na frente do espelho. Sim, o diabo nem é nosso maior inimigo, porque o poder de escolha foi dado por Deus a nós, seres humanos, o livre-arbítrio. Quem escolhe se vai viver na terra sendo fiel a Deus e passar a eternidade com o Senhor Jesus, ou viver de acordo com suas próprias vontades e passar a eternidade com o diabo no lago de fogo e enxofre, é a própria pessoa. Portanto, nunca dê ao diabo um crédito que ele não tem, para que ele possa agir em sua vida. Ele precisa de sua autorização, de alguma brecha. Sem isso, ele não pode agir em sua vida. 1 João 15, 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus conserva-se a si mesmo. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Por que o diabo persegue a mulher, todo o povo escolhido por Deus? Porque a mulher faz parte dos planos de Deus e tem livre-arbítrio para escolher a eternidade ao lado de Deus ou a eternidade ao lado do dragão no inferno. E esse é o objetivo do mal. A mulher aponta para a igreja, também. Para Israel, nós cremos, e também para a igreja. Isso porque a igreja é como se fosse o novo Israel. Israel, eu creio que foi escolhido por Deus para ser a igreja no Antigo Testamento. Uma nação santa que as pessoas olhavam e viam o relacionamento deles com Deus e que as outras nações se voltassem para Deus. Como eles rejeitaram o Senhor Jesus, e continua a maioria até hoje, infelizmente, dos judeus, o Senhor Jesus chegou, estendeu o seu plano, cumpriu o seu plano nos gentios. Hoje não é judeu, hoje é quem crê no Senhor Jesus de fato, de verdade, prioriza seu relacionamento com Ele, é que faz parte da sua igreja para testemunhar a palavra de Deus por onde passa. Esse é o objetivo do mal: enganar, oprimir, perseguir principalmente a todos que desejam ter uma comunhão com o Senhor Jesus, conforme podemos ver no último versículo do capítulo 12. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. O mal sempre se ira contra a mulher, Israel e todos os que vivem segundo a palavra de Deus, porque eles fazem parte dos propósitos de Deus, já que ele, em sua arrogância, não tem mais chance de salvação. A fuga da mulher para o deserto indica também os 7 anos da grande tribulação, período que se iniciará logo após o arrebatamento, que é o evento onde todos os cristãos verdadeiros irão desaparecer em piscar de olhos, ao mesmo tempo em todo o mundo, pois serão arrebatados ao céu para encontrar o Senhor nos ares. Pois como eles se mantiveram fiéis ao Senhor, serão poupados dos terríveis acontecimentos da grande tribulação. A perseguição será muito pior do que nos tempos da Inquisição, do Holocausto, do domínio romano sobre Israel. Será implacável, porque hoje nós temos uma tecnologia muito avançada, pessoal. Quem quiser seguir o Senhor Jesus nessa época, que está bem próxima de chegar, dificilmente escapará de ser torturado até a morte. Ou a pessoa irá assumir sua fé no Senhor Jesus e morrerá, muito provavelmente, ou negará o Senhor definitivamente, receberá a marca e não haverá mais chance de salvação. E não vai ter a tolerância que existe hoje, que só existe porque o Espírito de Deus ainda está sobre a terra e a igreja do Senhor Jesus. Ainda existem os verdadeiros cristãos que ainda estão na terra pela misericórdia de Deus, sendo usados por Ele para ajudar as almas. Portanto, leve a palavra de Deus a sério. Fazer parte de uma igreja, ser uma boa pessoa, não praticar pecado escandaloso, não é o suficiente para estar salvo. É necessário um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Não brinque com Deus, creia no sacrifício que Ele fez por você. Se volte ao Senhor Jesus, porque nesse período da grande tribulação, as pessoas irão desejar a morte, e a morte, num tempo, fugirá delas, de tanta dor.
Serão eventos terríveis, jamais vistos em toda a história da humanidade. Se converta de verdade. Leve a palavra de Deus a sério, antes que seja tarde demais. Sua vida nessa terra dificilmente passará de 100 anos. E mesmo que chegue aos 110, o que adianta? Sua alma é eterna. E onde ela passará a eternidade? Se você deseja salvação eterna ao lado do Senhor Jesus, se entregue a Ele por completo. Confesse o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se batize nas águas. Passe a viver de acordo com a palavra de Deus, fugindo de tudo que desagrada o Senhor. E ao tomar a decisão firme e sincera de se entregar ao Senhor Jesus, peça a Ele com todas as suas forças, com sede o batismo com o Espírito Santo. Desenvolva o seu relacionamento diário e pessoal com Deus. Só assim você estará em paz, encontrará o seu propósito e será feliz. De repente você é vazio, tem um buraco no seu coração, mas somente o Senhor Jesus é que pode salvá-lo, preenchê-lo. E se você crê, está sendo tocado e quer se voltar ao Senhor Jesus, feche os seus olhos, vá a um lugar reservado, peça perdão pelos seus pecados, não importa o tamanho deles. Creia, o Senhor Jesus já te perdoou. Peça perdão, os confesse, peça perdão a quem tiver de pedir e peça agora que o Senhor Jesus entre no seu coração. Diga que Ele é o seu Senhor e Salvador único. E peça que Ele salve você, que Ele derrame o Espírito dEle sobre você. Se você decide sinceramente se entregar por completo, se submeter à vontade de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Receba vida nova, o Altíssimo te dá um novo coração. Louve o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória pertence ao único e verdadeiro Deus vivo, o Senhor Jesus que se sacrificou por nós. Foque no seu relacionamento com Deus e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém.